Bom dia pessoal, sejam bem-vindos à aula. Vamos comentar hoje sobre o assunto de filosofia antiga e cartografia. Sentem-se nos seus cômodos, nas suas cadeiras, onde estiverem, conforte-se e vamos debater acerca da filosofia e da cartografia. Primeiro vamos começar com o que é a filosofia antiga. A filosofia antiga abrange um período em que os pensadores gregos viviam em busca de uma busca constante pela sabedoria. O que isso quer dizer? Quer dizer que os povos da antiga Grécia viviam em busca da razão. O que é a razão, Esther? Você me pergunta. Em busca de dizer o que é real, o que é razão. Eles buscavam não apenas dizer que isso acontecia, tal evento acontecia através de deuses, de maldições ou de alguma crença. Eles buscavam basicamente dizer que tal coisa acontecia por um evento específico, um evento físico, um evento químico. E muitos desses pensadores dessa época foram bastante criticados por irem contra as filosofias e crenças da época. E o que o termo filosofia significa? Bom, o termo filosofia, como está escrito aqui, significa amor pelo conhecimento. É o amor pelo conhecimento. Filosofia. A filosofia é o amor pelo conhecimento. Então, pessoal, sempre que vocês ouvirem a palavra filosofia, está sempre se referindo ao amor pelo conhecimento. Espero que tenham entendido isso. Voltando. Quais eram os principais pensadores da época? Eram, basicamente, Platão, Aristóteles e Sócrates. Esses foram os principais pensadores da época, os principais pensadores e os fundamentadores de pensamentos científicos. Basicamente, Aristóteles, Sócrates e Platão eram questionadores. Mas como assim questionadores, Estevão? Eles questionavam tudo o que acontecia ao seu redor. Por que as pessoas agiam de tal forma? Por que elas queriam tal coisa? Por que elas se sentiam de tal maneira? Sempre buscavam a razão. Uma razão para o que acontecia. Vamos conversar agora sobre os pré-socráticos. Quem foram os pré-socráticos? Os pré-socráticos foram os primeiros a explicarem o mundo sem recorrer ao sobrenatural. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles visavam explicar o mundo de uma maneira mais científica, uma maneira que não recorressem a algum tipo de religião, ou algum tipo de mito, ou categorizar isso como uma ação de algum deus ou de alguma entidade. Eles buscavam questionar absolutamente tudo. Um grande que fazia isso era Platão. Eles chegavam nas ruas e perguntavam para as pessoas e questionavam elas por que elas agiam de tal forma, por que elas queriam tal coisa, e sempre viviam questionando. Era questionamento atrás de questionamento atrás de questionamento. Esses foram os pré-socráticos. Os pré-socráticos também buscavam entender o mundo de formas diferentes do que se prega, como o mundo surgiu de tal maneira, simplesmente surgiu. Alguns pré-socráticos eles utilizavam o termo arqué. O que é o arqué? Arqué significava de onde o mundo surgiu e de onde a vida havia se originado. Uns identificavam que o mundo havia surgido através dos números, outros através dos cálculos. Um criou até o que hoje conhecemos como átomo. Disse que o mundo criou a partir do átomo, outro que foi a partir da água, outro que foi a partir do fogo, dos elementos. Eles sempre buscavam explicar da maneira mais científica como o mundo poderia ter surgido. Muitos deles acabaram sendo perseguidos, também acabaram sendo ridicularizados por tal pensamento. Voltando, quem foram os maiores pré-socráticos? Podemos citar Tales de Mileto,
Heráclito de Éfeso, Parmênides de Eleia, Pitágoras de Samos e Demócrito de Abdera. Essas pessoas foram responsáveis por incentivar as pessoas a questionarem, incentivarem a elas a descobrir algo além da religião, além do mito e além de entidades divinas ou qualquer coisa relacionada. Eles buscavam sempre dizer e fazer com que as pessoas irem atrás de algum sentido, não apenas estarem alheias a uma religião que diz que o mundo surgiu de tal maneira. Vamos partir agora para a cartografia. Bom, o que é a cartografia? A cartografia é uma representação no papel de como uma região ou país será mostrada. Um mapa, por exemplo. O mapa é uma representação cartográfica. É uma representação plana e simplificada convencional de uma superfície terrestre ou de parte desta. Os mapas têm a função, como está mostrando aqui, os mapas têm a função de demarcarem a área e de... Vamos voltando, pessoal. Como eu estava dizendo, os mapas têm a função de representar o que está uma determinada região da Terra. Um país, um estado, tudo que pode ser representado em um papel ou em um globo, por exemplo. Já ouviram aquele globo? Desculpe, eu não sei desenhar direito. Mas, basicamente, um globo, onde tem países. É como será representado para as pessoas esse globo. E qual são as principais projeções cartográficas? Bom, basicamente temos a projeção cilíndrica, que é feita em um cilindro de tangente do globo, ou seja, será representado basicamente dessa maneira. Imaginem que esse daqui é o mundo e vamos planificar ele, vamos planificar as regiões dele, vamos pegar ele e tornar ele plano. E se nós tornássemos ele plano e dobrássemos ele iria ficar com o formato de cone. Ele ia ficar basicamente dessa maneira. Ele basicamente seria um cone. Mais para frente eu vou mostrar para vocês como seriam essas representações cartográficas. Bom, a próxima é a projeção cônica. O que seria uma projeção cônica? Ela seria a representação de um mapa em formato de cone. Vamos fazer um exemplo aqui. Bem simplesinho. Seria uma representação de um mapa em um cone. Imagine que aqui no meio estaria o mapa e aqui na pontinha estaria uma região. É assim que seria a representação de um cone. De um mapa em formato de cone. Desculpem as travas. A próxima e muito famosa é a projeção azimutal. O que seria a projeção azimutal? Por que tem esse nome tão estranho? Bom, a projeção azimutal é a projeção, ao meu ver, mais fácil de você reconhecer. Por quê? Ela é basicamente você pegar uma projeção circular e pegar essa região. Vamos dizer que aqui tem uma região. Pegamos essa parte da região e fazemos ela ser representada de tal forma. Aqui. Aí como se pegássemos uma tela e passássemos dentro da Terra. Não dentro exatamente, mas sim... como eu posso explicar para vocês? Ela será a Terra vai ser redonda e ela vai ser representada de uma maneira, em um plano. E temos a projeção de Mercator, que possui marcações no mundo. Agora eu vou mostrar para vocês como são essas representações. A projeção cilíndrica, essa daqui é a projeção cilíndrica.
Também temos a projeção azimutal. Projeção azimutal, bem aqui, bem fácil de reconhecer ela. Ela é um plano circular. Aqui é um plano de cone. Vocês conseguem ver agora. Aqui, um cone. Descendo, temos a projeção cônica. Estão vendo a pontinha? E assim que ela seria representada, um mapa em formato de cone. E temos a projeção marcator. Estão vendo como tem uma marcação aqui? Bem aqui no Brasil. E é tudo retinho, através das longitudes e latitudes. Essa é a projeção marcator. Descemos, também temos o modelo de Petty e Robinson, que foram os principais criadores das projeções e das escalas. Este sendo o modelo de Robinson e este sendo o modelo de Petty, que hoje em dia são bastante utilizados na cartografia, na confecção de mapas e até no Google Earth, se você quiser utilizar. Agora vamos conhecer o conceito de escala. Bom, o que é escala? Escala é uma conta matemática que você vai fazer para você descobrir quanto foi reduzida de uma determinada região para um mapa. Porque se venhamos e convenhamos, não seria fácil representar uma área inteira, uma área imensa em um papel. Então o que nós vamos fazer? Nós utilizamos a escala, pessoal. A escala é de quanto nós iremos reduzir. Um exemplo, temos, sei lá, uns 50 km. Podemos reduzir isso para o mapa, dizer que 1 centímetro é igual a 50. Isso daqui é uma escala. A cada 1 centímetro é 50. Deu para entender, pessoal? Essa escala é basicamente uma formulazinha que você vai identificar na sua prova para você conseguir responder questões de escala, mas é bem facinho, não precisa ter medo. Aqui temos as fórmulas e as conversões de como descobrir as escalas. Podemos encontrar escalas numéricas e escalas gráficas. Essa sendo a representação. A cada 1 temos 1000 centímetros. A cada 1 temos 40 centímetros. A cada 1 temos 20 milhões de centímetros. E aqui a gráfica. Vocês conseguem ver a diferença? E aqui nós temos as fórmulas que nós vamos utilizar para conseguir responder as questões de escala. Vocês devem estar achando estranho a gente estar falando de matemática numa questão de humanas, mas sim, em alguns casos nós temos que utilizar matemática para responder questões de humanas. E esse é um dos casos, quando temos que utilizar a escala. Temos que utilizar essas fórmulas para responder escala. Bom, pessoal, é basicamente isso, uma aula rapidinha, os resumos para vocês. Estarei disponibilizando esse pré-aula para vocês estudarem. Se quiserem mais informações, podem chegar até mim para que a gente converse sobre o assunto. É um assunto bem interessante e que vocês tenham uma ótima prova. Vamos com força para o Enem.